Amados irmãos e irmãs, paz e bem. Hoje, dia 25 de abril, domingo, quarto domingo de Páscoa. O evangelho para hoje é João capítulo 10, versículos de 11 a 18. Hoje se celebra o domingo do Bom Pastor. Naquele tempo disse Jesus: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O mercenário que não é pastor e não é dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge, e o lobo as ataca e dispersa, pois ele é apenas um mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai. Eu dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. Também a elas devo conduzir. Elas escutarão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. É por isso que o Pai me ama, porque dou a minha vida para depois recebê-la novamente. Ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo. Tenho o poder de entregá-la e tenho o poder de recebê-la novamente. Essa é a ordem que recebi do meu Pai. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, é um texto belíssimo. Jesus aqui fala sobre si mesmo e se denomina o bom pastor. Claro que precisamos refletir sobre esta questão do bom pastor, porque bom em grego seria agathos. Mas aqui o texto não fala de agathos, bom, mas fala de kalos. É o adjetivo usado, é belo. Também em Mateus capítulo 5, versículo 16, se dirá, para que se traduz, vendo vossas boas obras, mas lá também se usa o adjetivo kalos. Então, vendo vossas belas obras, qual a diferença de bom para belo? Belo significa virtuoso, quer dizer, ser cheio de virtude. Na linguagem grega antiga, esse kalos, belo, significa isto. Belo porque somos imagem e semelhança do belo dos belos que é Deus. Quando nós admiramos qualquer beleza, o nosso coração deve se voltar para o belo dos belos que criou todas as coisas belas. Pois bem, partimos deste princípio. Depois podemos nos perguntar, como é que eu sei que este é o bom pastor, ou belo pastor? Porque antes dele vieram outros pastores que não eram belos, que não tinham boa conduta, que não cuidavam das ovelhas, que agiam como gente que era assalariada, que o texto de hoje chamará de mercenários, quer dizer, merces em latim significa mercadoria, quer dizer, gente que trabalha a pagamento, gente que trabalha vendo as coisas como mercadoria. Daí vem a palavra mercearia, não é? O lugar onde vende messes, mercadoria, não é? Então, mercenário é aquele que trata as coisas como mercadoria. O bom pastor não. O bom pastor tem uma relação de intimidade com as suas ovelhas. O verbo usado várias vezes, aparece 4 vezes esse mesmo verbo, é o verbo conhecer. Conhecer significa construir uma história de comunhão com a outra pessoa. Então, Deus constrói com o ser humano uma história de comunhão e de intimidade. Ser bom pastor. Como é que a gente conhece um bom médico? Se conhece, se ele é um bom médico, a partir da sua técnica, não é? Se ele de fato emprega bem aquilo que conheceu, que aprendeu na universidade. Do mesmo jeito um engenheiro, do mesmo jeito um outro profissional qualquer. Mas aqui vai além de ser bom, né? Quer dizer, belo, é algo muito mais existencial, muito mais profundo. O belo pastor. O belo pastor se identifica pelo seu testemunho. E Jesus aqui fala de 3 coisas que são fundamentais nesse testemunho do belo pastor. Primeiro, ele dá a vida pelas ovelhas.
A nossa tradução é dar a vida, mas o verbo grego é titemi, e significa colocar a sua vida a serviço de, ou oferecer a sua vida a serviço de. No final, é praticamente a mesma coisa, mas é importante fazer essa distinção, não é? Põe a sua vida como exemplo para as suas ovelhas, não é? Então esse é o bom pastor, é o belo pastor. Primeiro ponto que eu gostaria de frisar é esse. Segundo ponto da nossa reflexão é sobre o mercenário. Jesus fala sobre o mercenário. Aquele que vê nas ovelhas sempre uma vantagem, olha para as ovelhas e procura uma maneira de tirar vantagem delas, ao invés de cuidar das ovelhas, né? Naquele texto de João capítulo 6, Jesus olha para a multidão e tem compaixão. Isso é um olhar diferente do olhar do mercenário. É um olhar de amor, um olhar de misericórdia. Muito bem. As três características do bom pastor: dá a vida pelas ovelhas, conhece as ovelhas e elas a conhecem, o verbo conhecer, que falei agora, e ele se importa com as ovelhas, quer dizer, não se importa só com o seu pagamento. O segundo ponto da nossa reflexão foi uma breve palavra sobre o mercenário. A terceira é sobre essa dinâmica do bom pastor, porque o bom pastor, ele oferece uma dinâmica de maturidade. A criança, o infantil, apenas recebe. Somente quem se torna maduro é capaz de dar, de doar alguma coisa. Então, ele é capaz de doar, ele dá a vida pelas ovelhas, ele é um pastor maduro. E aqui nós podemos pensar um homem cheio de maturidade, Deus, né? Deus feito carne. Nós podemos pensar aqui nos vários pastoreios que nós exercemos em nossa vida. O pai de família, pastor na sua casa, mãe de família, e são convidados a aprender a cuidar dessa dinâmica de doar a vida. A vida da ovelha só é possível se o pastor tiver esse cuidado com ela, porque ela é muito frágil. Então, desde que o mundo é mundo, os fortes ou os mais fortes devem cuidar dos mais fracos. Veja na Bíblia que Caim quis romper esta lógica, quando diz: por acaso eu serei guarda do meu irmão? Quer dizer, por acaso eu tenho que tomar conta dele porque ele é menor, porque ele é mais fraco? Não. Interessante, né? Como Caim corta esta lógica tão bela. E nós, às vezes, cortamos também essa lógica bela quando dizemos: eu não tenho nada a ver com aquela pessoa que está sofrendo. O que eu tenho a ver com isso? E dizemos como Caim: por acaso eu serei guarda do meu irmão? O que eu tenho a ver com isso, não é? Pois bem, essa dinâmica do saber cuidar, que é uma dinâmica da pessoa amadurecida, da pessoa madura. Agora vamos ao terceiro ponto. Aliás, ao quarto ponto, né? Que está muito ligada também à primeira leitura. Na primeira leitura fala da pedra rejeitada, a pedra que foi rejeitada pelos homens, que tornou-se a pedra angular, que é Cristo, a pedra necessária para a construção da nossa vida. Há muitas pessoas que se comportam como ovelhas rebeldes e não aceitam o bom pastor, não aceitam o pastoreio do Cristo e não aceitam também o pastoreio da igreja. Não aceitam o pastoreio de ninguém. Se consideram pastores de si mesmos. Veja que é o que acontece lá no Gênesis, quando a serpente diz: por que vocês têm que obedecer a Deus? Por que vocês têm que obedecer esses limites que Deus impõe? Por que vocês mesmos não podem ser pastores de vocês mesmos e conhecer o que é certo e o que é errado, e vocês mesmos fazerem a vida sem escutar ninguém? São as ovelhas rebeldes que não aceitam os seus pastores. É difícil ser ovelha. Por outro lado, também não se pode pensar numa ovelha imatura que diz: eu vou obedecendo, eu não vou errar nunca. Porque se o pastor não orientar corretamente, a ovelha que obedece, ela erra, acaba errando por conta do erro do seu pastor. Mas aqui estamos tratando do bom pastor, tá certo? Pastor por excelência, que é Cristo, e nós somos apenas colaboradores do seu pastoreio. Esse é o perigo de
querer viver uma vida de rebeldia sem aceitar o bom pastor. Muito bem, depois vamos a um quinto ponto, que seria o desenvolvimento deste verbo conhecer. Conhecer na Bíblia não significa um conhecimento intelectual, mas significa um conhecimento de relação, de um conhecimento existencial, significa uma relação de intimidade com alguém. Então Jesus conhece as suas ovelhas e ele protege as suas ovelhas. Ora protege dos lobos e ora protege dos mercenários. Mas é interessante, a título de conclusão dessa pequena reflexão, dizer duas coisas interessantes. A primeira é que nós, às vezes, ora somos lobos, ora somos ovelhas e ora somos mercenários. É preciso amadurecer para fazer o papel da ovelha. E em alguns momentos somos também, entre aspas, pastores, porque Deus nos dá sempre alguma responsabilidade sobre alguém. Então é preciso estar muito atento para não deixar que o coração tome forma de um coração de mercenário, de lobo. O lobo representa aquilo que é perverso dentro de nós e o mercenário representa o lado mesquinho e interesseiro. Então não deixemos, não permitamos que falte o bom senso à nossa vida, mas sejamos como boas ovelhas que escutam a voz do pastor e que se deixam guiar pelo seu pastor. Até a chegada de Jesus, muitos eram considerados bons pastores, mas quando a humanidade conheceu o bom pastor por excelência, então muitos que eram considerados bons ou belos pastores já não eram belos pastores. Por isso houve tanta inveja quando Jesus começou a pregar. Pois bem, que possamos nesse domingo do Bom Pastor rezar pelas vocações, rezar pelos pastores que Deus nos ofereceu, nos oferece, e imaginar que o bom pastor e o belo pastor é aquele que se distingue, seja o pai de família, mãe de família, o sacerdote, seja o bispo, seja aquele que tem a missão de pastorear, ele se distingue pelo bom senso, pela sabedoria, pelo comportamento de alguém que merece respeito, merece ser respeitado. Ele se distingue, se diferencia pelos valores que ele abraça no dia a dia. De um bom pastor não se espera jamais a mentira, o engano, a disfarçatez, a loucura. O pastor é alguém que, mesmo que caia, mas é alguém que levanta, porque é alguém tomado de bondade, tomado de mansidão e tomado de bom senso. Que o Senhor nos dê a graça de ter bons pastores, ter belos pastores à frente do nosso rebanho e de cada um de nós, naquilo que nos for confiado, nos comportarmos também como belos pastores. Eu desejo a todos um abençoado domingo, não é? E que hoje possamos confiar que há um bom pastor que cuida de nós e que tem essas três características, não é? Ele dá a vida por suas ovelhas, ele oferece a vida por suas ovelhas, ele se importa com suas ovelhas e ele conhece profundamente as suas ovelhas e quer manter com elas uma relação de amizade. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos e se constatou que 22% da população tinha uma imagem positiva e generosa de Deus. E boa parte da população tem a imagem de Deus como um Deus justiceiro, um Deus vingativo. E se a pessoa tem essa imagem de Deus, ela age, diria assim, procurando buscar em Deus a referência para o seu comportamento, não é? Então, que nessa semana possamos pedir a Deus também essa graça de refazer esta imagem que temos dele, não é? Como um bom pastor, que cuida e que dá a vida pelas suas ovelhas. Desejo a todos um ótimo domingo. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Paz e bem para todos. Feliz Páscoa.